Olá, 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 amores do meu coração. Vamos começar a aula de hoje com a correção da tarefa. Então, todos peguem os seus cadernos, lápis e a coleção. Que lembrem-se que a tarefa de hoje não, né? Da semana passada que a gente vai corrigir hoje, a gente fez com a coleção. Então, enquanto vocês vão lá pegar, eu vou colocando para compartilhar a tela o slide da aula de hoje. Então, como sempre, eu coloquei aqui um mini roteirinho, né, do que é a nossa aula. Para quem não sabe, para quem entrou no grupo agora, essas são as aulas de língua portuguesa com a professora Isabel. E hoje a gente vai começar a aula com a correção de tarefa, como eu já falei. Depois a gente vai fazer uma prática de fluência de leitura com o texto novo da semana. Vamos retomar o assunto dos advérbios, que foi visto já na TV hoje. E lançaremos uma nova tarefa. Ok? Vamos lá. Ah, a tarefa foi muito legal, né? Era um jogo das palavras. A gente tem visto sobre classe de palavras, as classes gramaticais, né? Então, eu já falei que são 10. E a gente já estudou substantivo, adjetivo, artigo, pronome e adjetivo. Não foi isso? Substantivo, artigos, pronomes, adjetivo e qual era o outro? Ah, os numerais, eu não tinha falado, eu tinha repetido algum, né? Os numerais, claro. Então, vamos lá. A tarefa, para quem não pegou ainda, era circular com uma cor de coleção que eu indico aqui, a classe de palavra que eu indicar. E aí vocês têm que procurar, é um exercício de procurar palavras. Então, a primeira era circule o substantivo de vermelho. Aqui nessa frase tem um substantivo e a gente tem que circular de vermelho. Então, vamos lá, pegar minha canetinha. E aí, qual é a palavra? Um monte de gente circulou certinho, né? Obra é o substantivo. Muito bem, e agora? Vamos circular o artigo de laranja. Vão vendo aí qual é o artigo. Enquanto eu escolho aqui, pego laranja. Olha o artigo aqui. Então, substantivo, aquele que nomeia alguma coisa, né? Pessoa, lugar, objeto, sentimentos. E o artigo que determina ou indetermina o substantivo, né? Então, obra está aqui no feminino, o artigo está também no feminino. Eles concordam, tá bom? Depois, qual é o próximo? O pronome de verde. Então, vão procurando o pronome aí enquanto eu pego o verde. O pronome aqui, ó, dela. Então, a obra da Carolina Maria de Jesus, né? Que a gente estava estudando a biografia dela na aula passada. Então, a obra da Carolina Maria de Jesus, dela, é um pronome possessivo, né? A minha obra
seria se fosse minha, e a obra de vocês e a obra dela. Qual era a próxima? O adjetivo de azul. Enquanto eu pego aqui o azul. Quem lembra o que é o adjetivo? O adjetivo é aquele que nomeia, caracteriza, que dá um atributo ao substantivo. Então, o que esse adjetivo ele está se referindo, ele está caracterizando, ele está dando um atributo a quem? A obra. Então, a obra da Maria Carolina, da Carolina Maria, sempre confundo, é importante. Importante é a característica, tá? O atributo da obra. Muita gente acertou, gostei de ver. Quem não acertou, conserta agora, escreve de novo e circula direitinho para vocês poderem sempre conferir no caderno, sempre que precisarem. Agora, a segunda, a gente vai circular os numerais de roxo. Vamos pegar o roxo. Já encontraram os numerais aí? Esse daí foi molezinha, todo mundo encontrou super rápido. E ainda mais, ó, que tá com os algarismos, fica mais fácil ainda de encontrar, né? Então, a obra da Carolina Maria de Jesus é muito importante e foi publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 línguas. Aqui os dois numerais, que são palavras, né? Nesse caso aqui, 40 e 14, que indicam quantidade, né? Vamos para a próxima. Então, agora vamos ler. Como sempre, a primeira leitura eu vou fazer, vocês prestem bastante atenção na entonação, no ritmo, nas paradas, né? E aí vão também percebendo os significados, o que é que a Gláucia Cris, que é o nome da autora, né? Tá querendo dizer com esse rap de acordar. Então, o título é Rap de Acordar. Vamos lá? De manhã, mãe me acorda para o café. Vai de casa para o trabalho, mas não vai andando a pé. De manhã, mãe me acorda, me chama para trabalhar. Diz, menina, olha a hora de acordar. Minha casa é uma casa, tão bonita quanto a sua. Eu gosto de entrar em casa só depois de ver a lua. Eu gosto dos meus amigos e também de futebol. Gosto da minha vida e também de olhar o sol. De manhã, mãe me acorda para o café. Vai de casa para o trabalho, mas não vai andando a pé. Gláucia Cris. E agora? Ele tem várias rimas, né, nesse poema, que é um rap. Será que como é? De manhã, mãe me acorda pro café. Como é que é o ritmo? Como que vocês cantariam? Vamos lá juntos, nesse ritmo que eu fiz? Bora? 1, 2, 3. Rap de acordar. De manhã, mãe me acorda pro café. Vai de casa pro trabalho, mas não vai andando a pé. De manhã, mãe me acorda, me chama para trabalhar. Diz, menina, olha a hora de acordar. Minha casa é uma casa tão bonita quanto a sua. Eu gosto de entrar em casa só depois de ver a lua. Eu gosto dos meus amigos e também de futebol. Gosto da minha vida
e também de olhar o sol. De manhã, mãe me acorda para o café, vai de casa para o trabalho, mas não vai andando a pé. Agora vocês, em silêncio, 2 vezes, tá? Pois então, quem acabou, vamos para a próxima. E quem não acabou, para um pouquinho o vídeo, termina e vem com a gente. Advérbio. Como vocês viram na aula anterior, né? Na aula do professor Charlie, o advérbio ele tem a função de indicar circunstância, modificar outras classes, verbo, adjetivo e outro advérbio ou toda uma frase. Mas aí você vai me perguntar, o que é circunstância? A circunstância é o contexto. Você vai definir a condição de tempo, de lugar ou modo que cerca ou acompanha um fato ou uma situação. Então, alguma coisa acontece em algum lugar, ou em algum tempo específico, ou de alguma maneira específica, e aí isso vai ser colocado no texto, num texto escrito ou falado, com algumas palavras que são os advérbios. Então, aqui são outros sinônimos, né, da palavra circunstância: conjuntura, momento, ocasião. Circunstância pode ser também a causa ou motivo de alguma coisa, de um fato, de um acontecimento. Também pode ser um estado de coisas no momento dado. Tá, agora vamos ver como que isso acontece, né? Antes de ver como isso acontece, vamos ver que tipos de circunstâncias que um advérbio pode indicar? Então, algumas circunstâncias adverbiais, como foi falado já, né? Tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, negação, afirmação, ordem, inclusão, exclusão, tá? Alguns autores divergem sobre as circunstâncias. Tem alguns que colocam que são mais circunstâncias adverbiais, outros que colocam menos. Mas são muitas as circunstâncias adverbiais, porque as circunstâncias são as particularidades, né? E aí agora a gente vai tentar exemplificar lá naquele texto do rap. Porque é bom a gente usar os textos que a gente estuda para entender essas classificações, para analisar a nossa língua, né? Com os conhecimentos que nos vão aparecendo. Então, a mãe acorda essa personagem aqui, né?
Aqui é um relato pessoal, podemos falar. Não podemos falar que é um relato pessoal? Então, a mãe acorda, a personagem dessa autora, a personagem desse poema. Quando? Qual é a circunstância de tempo? De manhã. Eita, peraí que... Deixa eu ajeitar. O mouse ficou aqui embaixo. Então, de manhã. Me acorda pro café. Então, ela acorda com a finalidade de tomar café, né? Vai de casa pro trabalho. Qual é? Para que lugar? De que lugar que ela vai para que lugar? Olha outra circunstância aqui. Mas não vai andando a pé. A pé é o jeito, né? É o modo ou o meio que a mãe não vai andando. Então, aqui a gente encontra um advérbio de negação, não vai andando, e aqui um advérbio de modo ou meio. Aí depende do autor, né? Então, a pé transforma o andando, não é? Modifica o andando, não é vai andando a pé. Não vai andando de bicicleta. Então, de manhã, mãe me acorda, aqui de novo, né? O advérbio de lugar. Me chama para trabalhar. Diz, menina, olha a hora de acordar. Minha casa é uma casa tão bonita quanto a sua. Eu gosto de entrar em casa só depois. Aqui, não só aqui essa palavra indica tempo, como indica um tempo numa ordem, né? Então, ela só gosta de entrar em casa depois de ver a lua. Antes ela vê a lua e depois ela entra em casa. Só pode ser considerado um advérbio de exclusão por algumas pessoas, por alguns autores, por outros com a palavra denotativa de exclusão. Então, gente, prestem atenção, é interessante ter falado palavra denotativa, né? A gente vai conseguir classificar as palavras segundo o significado delas também, principalmente, né? Ajuda muito, então, usar a intuição para a gente conseguir descobrir qual é a classificação. Então, eu gosto dos meus amigos e também de futebol. E aqui é inclusão. Então, você inclui mais uma coisa que você gosta. Gosto da minha vida e também de olhar para o sol. Então, aqui a gente marcou algumas, né? A gente marcou de tempo, marcou de negação, de meio ou modo, de exclusão e de inclusão, que podem ser considerados advérbios de inclusão e exclusão, ou palavras denotativas de exclusão e inclusão, e de ordem. Tá bem? Aí, em outros momentos, a gente vê outras circunstâncias também. Agora, nossa tarefa. Como vocês viram na aula da Débora Lívia, por sinal, muito massa a aula dela, né? Sobre linguagem verbal e não verbal. E ela falou dos efeitos de sentido dos quadrinhos, né? A partir dessas linguagens. Fiquei com vontade de saber um monte de coisas.
se você costuma ler história em quadrinhos. Então, me responde isso. Que personagens de quadrinhos você conhece? E eu quero também que você responda quais que você gosta muito desses que você conhece. E a terceira, em uma história em quadrinhos, além das personagens, que outros elementos costumam aparecer? Então, a gente já viu sobre história em quadrinhos, vocês já fizeram tirinha, lembram? Vocês sabem muito bem quais são outros elementos, a gente até já conversou sobre isso. Então, me respondam e estou ansiosa por receber as respostas de vocês, tá? Até já!